Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje, o foco é uma figura que voltou às manchetes assim de forma explosiva no Rio de Janeiro, Edgar Alves Andrade, mais conhecido como Doca da Penha ou Urso. Ele acaba de escapar de uma mega operação policial, né? E é apontado como um dos pilares do Comando Vermelho, o CV, ainda em liberdade. Vamos examinar as informações mais recentes sobre ele e também os detalhes dessa operação que tentou capturá-lo. A nossa missão aqui é entender melhor quem é o Doca, qual o peso real dele dentro da facção e também o que essa caçada toda revela sobre a segurança pública no Rio e talvez, até para o Brasil todo. Para a gente começar, tem um dado que chama atenção logo de cara. O Disque Denúncia está oferecendo R$100 mil por informações que levem à captura do Doca. Esse valor, R$100 mil, não é pouca coisa. É o mesmo nível da recompensa que ofereceram pelo Fernandinho Beiramar lá em 2000. Colocar essa cifra na cabeça dele hoje. O que isso sinaliza de verdade? Qual a ameaça que ele representa? Olha, é um indicativo muito forte mesmo. Sinaliza que, na visão do Estado, o Doca, hoje com 55 anos, ele transcendeu aquele nível de ser só um gerente do tráfico, sabe? Ele é visto como uma peça-chave na estrutura de comando do CV, que ainda opera fora das grades. Fica abaixo só de nomes históricos como o próprio Beiramar e o Marcinho VP, mas esses dois, claro, estão presos há muitos anos. Então não é só uma questão de tempo de crime, é sobre a influência estratégica dele agora, nas decisões, na expansão da facção. E essa influência vem junto com o histórico. Nossa, assustador. São mais de 20 mandados de prisão em aberto. E tem um número que realmente choca. Ele é investigado por mais de 100 homicídios. É até difícil processar, né? 100 homicídios ligados a uma pessoa só. Sem dúvida. E o que intriga aqui é justamente como ele consegue manter essa posição de comando, essa influência toda, por tanto tempo, mesmo sendo um foragido. Isso diz muito, né? Sobre as redes de proteção que ele tem, sobre a mistura de lealdade e medo que ele impõe, e também sobre a própria resiliência da estrutura da facção, que consegue operar mesmo na clandestinidade. Como ele gerencia isso tudo, estando teoricamente escondido. Exato. E, para a gente ter uma ideia da dimensão da atuação dele, vale a pena lembrar uns casos específicos que vieram à tona. Um deles, que foi particularmente chocante, foi o assassinato daqueles 3 médicos na Barra da Tijuca. Foi em outubro de 2023. A investigação aponta o Doca como mandante. E o mais, estarrecedor é que tudo indica que foi um erro. Parece que confundiram os médicos com milicianos rivais. Pois é. E a reação do Doca a esse erro, segundo o que se investiga, foi tão brutal quanto o crime original. Ele teria ordenado a execução dos próprios homens que cometeram o assassinato. Isso é revelador, em vários níveis. Mostra uma crueldade extrema, óbvio, mas também uma lógica interna ali, de controle de danos. Eliminar os executores seria uma forma de tentar apagar o erro, sabe? Reafirmar a autoridade dele perante a própria facção e talvez evitar uma escalada de problemas, mais pressão policial. É uma gestão de crise pelo terror interno mesmo. Mas essa brutalidade usada como ferramenta de gestão, digamos assim, isso não cria um risco de ressentimento, de perda de lealdade dentro da própria base da facção? Afinal, são os próprios membros sendo eliminados ali. É uma dinâmica complicada, com certeza gera tensão, sim, mas nessas organizações muito hierárquicas, baseadas no medo, essa demonstração de força implacável pode, por incrível que pareça, acabar reforçando a autoridade do líder. Mostra que erros graves têm consequências fatais. Isso inibe futuras falhas, desobediências e, infelizmente, a descartabilidade de membros de baixo escalão é uma característica triste dessas estruturas. A lealdade ali muitas vezes é mais fruto da falta de opção e do medo
do que de um sentimento real de pertencimento, né? Faz sentido, infelizmente. E essa lógica parece que se repetiu num outro caso de enorme repercussão: o desaparecimento daqueles 3 meninos em Belford Roxo, na Baixada, em dezembro de 2020. As investigações também sugerem que o DOCA teria ordenado a morte dos subordinados que torturaram e mataram as crianças. E o motivo seria algo banal: um suposto furto de passarinhos. E o detalhe mais sombrio: nem os corpos dos meninos, nem os dos supostos executores que o DOCA mandou matar nunca foram encontrados. Esse caso levanta questões cruciais sobre a capacidade de ocultação e a impunidade. A facção mostra um controle territorial e uma logística macabra para fazer desaparecer não só as vítimas dos crimes, mas os próprios membros. Eliminam rastros, dificultam demais o trabalho da polícia, da justiça. A ausência dos corpos é uma estratégia deliberada, causa uma dor sem fim para as famílias e impede o fechamento legal simbólico desses casos. Mostra o quão profundo pode ser o domínio deles em certas áreas. Como alguém com esse perfil chega nesse ponto? Pelo que se sabe, o DOCA nasceu em 1970. Tem até uma dúvida se foi em Caiçara, na Paraíba, ou num lugar com o mesmo nome no Rio Grande do Sul. Ele teria entrado para o crime há uns 20 anos. Foi preso em flagrante em 2007, porte de arma, tráfico. E olha que curioso, na época ele alegou ser militar. Anos depois, progrediu para o semiaberto e fugiu. Foi a partir dessa fuga que a ascensão dele no Comando Vermelho parece ter ganhado força, né? Essa trajetória preso, foragido, líder, infelizmente, não é única no cenário brasileiro. Ela expõe vulnerabilidades que a gente já conhece do nosso sistema prisional. A dificuldade de monitorar quem progride de regime, a facilidade para fugas e, mais do que isso, demonstra a capacidade impressionante de adaptação, de reorganização dessas facções. Mesmo com líderes presos ou foragidos, a estrutura acha um jeito de manter a coesão, promover novas lideranças e continuar operando, muitas vezes até com mais força. E essa liderança do DOCA parece que coincidiu mesmo com um período de forte expansão do CV no Rio. Os dados indicam que entre 2022 e 2023, a facção aumentou as áreas de domínio em mais de 8%. Passou a controlar quase 52% dos territórios sob influência de grupos armados na região metropolitana. Mais da metade. E os complexos da Penha e do Alemão, onde ele estabeleceu a base dele, são descritos pelas autoridades como um quartel-general nacional do Comando Vermelho. O que significa exatamente ter um QG nacional ali? Significa que essas áreas não funcionam só como centro de controle do tráfico local. Elas funcionam como hubs estratégicos para a facção no Brasil inteiro. É de lá que supostamente partem ordens, se coordena a logística de armas e drogas para outros estados, se oferece refúgio ou até treinamento para membros de outras regiões, se planejam ações maiores. A ideia de um QG nacional transforma o problema de segurança do Rio numa questão explicitamente federal. As ramificações se espalham pelo país. Essa centralização toda e essa ideia de QG nacional, isso deve ter sido justamente o gatilho para a escala da operação policial recente, não é? A tal Operação Contenção? Exatamente. Com certeza. A percepção dessa importância estratégica dos complexos da Penha e do Alemão como centro nervoso do CV em nível nacional, isso certamente justificou, para os olhos das autoridades, uma mobilização de recursos e de gente em larga escala como a que a gente viu. A Operação Contenção em 28 de outubro de 2025. O objetivo era claro: desarticular essa base e principalmente capturar o DOCA, o líder que personificava esse comando. E, no entanto, apesar de toda a magnitude da operação, o DOCA conseguiu escapar. Como isso foi possível? O secretário de Segurança Pública do Rio, o Victor Santos, deu uma declaração forte. Disse que o DOCA usou os soldados dele, criminosos fortemente armados, como uma espécie de barreira humana. Eles teriam confrontado a polícia para dar tempo para o chefe fugir. Que tática é essa? Olha, é uma tática desesperada e extremamente cruel. Revela muito sobre a dinâmica interna da facção e os desafios do confronto em áreas urbanas muito densas. Usar membros de escalões inferiores como o escudo, como bucha de canhão, demonstra
total descartabilidade dessas vidas na visão da liderança. E, ao mesmo tempo, expõe a dificuldade imensa que a polícia enfrenta nesses cenários. Avançar significa entrar em confronto direto, com alto risco de baixas para os dois lados e para os moradores também, né? Em vielas, becos que favorecem quem está defendendo. A fuga do líder nesse contexto é comprada com o sangue dos subordinados. E o saldo final da Operação Contenção foi, de fato, pesado, trágico. Os números são estarrecedores. 113 pessoas presas, mas também 117 suspeitos mortos. E, o que é sempre uma perda enorme, 4 policiais mortos em serviço. Foi classificada como a operação mais letal da história do Rio e do Brasil. A letalidade, por si só, já é um ponto de debate gigantesco, mas tem outro aspecto que surgiu desses números que reforça ainda mais essa tese do QG nacional. Sim, um ponto crucial veio da análise do perfil dos presos e dos mortos. Dos 113 detidos, as autoridades informaram que cerca de 40% não eram do Rio de Janeiro. 40%. Tinha gente de pelo menos outros 8 estados: Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. E o mesmo padrão apareceu entre os mortos. Dos 117, 39 também eram de fora do Rio. Alguns deles, inclusive, apontados como chefes do tráfico nos seus estados de origem, que estavam ali, na Penha ou no Alemão. É impressionante. Quer dizer, quase metade dos presos e 1/3 dos mortos numa mega operação no Rio eram de outros estados. Isso não é mais uma suspeita, né? É uma prova concreta da articulação nacional do Comando Vermelho a partir daquela base. Aquela frase do secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury, de que o Rio exporta modelo criminoso, ganha um peso enorme com esses dados. Sem dúvida. Isso materializa a ideia do QG. Mostra que Penha e Alemão não eram só locais de comando, mas também polos de atração, de refúgio, de intercâmbio para membros da facção do país todo. Essa conexão interestadual é talvez a revelação mais impactante e preocupante da Operação Contenção. Ela dimensiona o problema para muito além das fronteiras do Rio. E a gente não pode esquecer das conexões que estão sendo investigadas com a política. O nome do DOCA surgiu em apurações da Polícia Federal envolvendo aquele deputado estadual, o TH Joias. Ele foi preso, acusado de intermediar armas e lavar dinheiro para o tráfico. O deputado teria mencionado encontros com o DOCA. O que essa possível interface significa? Olha, essa linha de investigação, se for confirmada, aponta para a infiltração ou, pelo menos, para a tentativa de cooptação do poder político pelo crime organizado, buscando proteção, influência, canais para lavar dinheiro. O uso de negócios que parecem ilícitos, como esse de joias, é uma tática clássica para dissimular a origem ilegal do dinheiro. A conexão entre um líder do tráfico do nível do DOCA e um deputado eleito seria um sintoma gravíssimo. Mostra a complexidade e o alcance que essas redes criminosas podem ter. Então, juntando todas as peças aqui, a gente tem o DOCA, um líder foragido, de altíssima periculosidade, ligado a crimes brutais, à expansão nacional do CV. Ele escapa de uma operação gigantesca usando táticas extremas. A operação, por sua vez, apesar das prisões, das neutralizações, resulta na maior letalidade já registrada e expõe de forma, assim, incontestável a natureza nacional da organização baseada no Rio. O que a gente tira disso tudo? O cenário que emerge é de um desafio monumental para a segurança pública brasileira. Fica evidente a sofisticação, a capacidade de articulação, a resiliência do crime organizado que opera de forma transnacional dentro do nosso país. Mostra as enormes dificuldades táticas e o custo humano altíssimo desses confrontos em áreas urbanas conflagradas. E, acima de tudo, prova que facções como o Comando Vermelho não são um problema só do Rio de Janeiro. São uma questão de segurança nacional, exige respostas coordenadas, integradas no país todo. A presença massiva de criminosos de outros estados no coração da facção no Rio é a assinatura dessa realidade. Não tem como negar. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né?
Se está comprovada essa rede nacional do Comando Vermelho operando quase como uma franquia do crime que ignora fronteiras estaduais, como ficou claro na Operação Contenção, quais são os verdadeiros desafios para combater essas organizações de forma eficaz? Será que as estratégias atuais, muitas vezes focadas em ações estaduais isoladas, são suficientes para lidar com um fenômeno tão interligado, tão nacionalizado? O que essa estrutura toda implica para o futuro da segurança pública no Brasil?